Ravenna é uma das muitas personagens mais poderosas do universo DC, membro dos Jovens Titãs, filho de Trigon, um demônio maligno dimensional e filha também da própria Arella, uma humana. Depois de descobrir as suas habilidades mágicas, ela então decidiu lutar contra o mal e viveu como humana com a ajuda dos Titãs. Ela é uma lutadora altamente treinada e usa seus poderes mágicos para poder ajudar os outros. Seus poderes incluem então a capacidade então de curar, teletransportar e criar portais mágicos. Além disso, ela também é uma mestre em artes marciais e também na magia negra, e também tem a probabilidade de absorver sentidos negativos como raiva, medo e tristeza. Agora, o quão poderosa é a Ravenna no universo DC? Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. Uma das personagens que eu mais curto de comentar, Ravenna, sempre foi um ponto crucial de poder sinistro. Afinal, além do seu próprio poder base, a ser bastante grande, né? Ela também tem as suas transformações, digamos assim, que também deixam ela ainda mais poderosa, como a forma demoníaca ou a forma Azeroth. E antes de abordarmos o quão poderosa é a Ravenna, por que você não deixou aquele like no vídeo? E por que você também não se inscreveu no canal? 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas. Então se inscreve aqui no canal para você receber todos os conteúdos de quadrinhos possíveis e além do mais, é de graça. A Ravenna em suas aventuras, ela tem que lidar com seus próprios sentimentos e conflitos internos, enquanto então ela luta pelo bem. O seu desejo de ajudar os outros é o que motiva a lutar e também aproveitar seus poderes para um bem maior. Conhecida como Rachel Roth, ela é metade humana e metade demônio. Só por isso ela então já tem um grande imenso de poder. A Ravenna, ela contém picos de poder tão altos que tornam ela uma das heroínas que é capaz então de enfrentar seres cósmicos ou até mesmo entidades cósmicas nível divino, principalmente que seu poder está conectado então com a escuridão. A escuridão, ela está englobada diretamente à grande escuridão da DC, uma entidade tão universal do universo DC, que é responsável por todas as crises da DC. Ela é uma entidade suprema da DC atualmente. E por que isso se encaixa com a Ravenna? Simples, Ravenna, por muitas das eras, desde a sua era de ouro até a era atual, com essa Dark Crisis, né, que aconteceu, a Ravenna tem o seu poder vindo da própria escuridão, como principal poder ou fonte de poder dela. E quando a Ravenna então se fundiu com os 4 Cavaleiros do Apocalipse, né, esse poder só se mostrou ser ainda mais forte. E se você não viu o vídeo da Ravenna Prioridade, suas origens e poderes também, veja esse vídeo aqui no card, aqui em cima. Então vocês conseguem entender que a Ravenna sempre teve um potencial enorme. Ela é tipo uma Jean Grey, uma feiticeira escarlate da Marvel. Todas têm um potencial imenso de poder, um potencial que se conecta então diretamente com entidades cósmicas. E ser a filha do Trigon já torna ela então um perigo para qualquer um. Uma conexão com a escuridão, conhecedora da magia, uma grande empata, controladora do corvo e muitas outras coisas. A Ravenna tem altas capacidades de entrar em qualquer combate e vencer, mas depende muito dela se ela vai querer isso ou não. As habilidades empáticas da Ravenna são o que conecta a todo o seu poder e também magia. Ela tem a capacidade então de sentir todas as almas do próprio universo. Ela também pode absorver emoções e dores físicas e emocionais, também podendo então relacionar elas como bem entender. Em certa forma, ela também pode encontrar outras pessoas, e mesmo ela fazendo isso, as outras pessoas não podem resistir a esse poder dela. Pode ser uma simples coisa que ela pode fazer, que ela pode controlar as emoções das pessoas. Não importa que tipo de emoção ela vai conseguir controlar. Ela não é apenas capaz de sentir as emoções dos outros e controlá-las, mas também pode fazer com que as emoções sejam então impostas aos outros. E ela também tem o poder teleempatia, onde ela pode manipular a matéria por meio das próprias emoções. E isso é como uma telecinésia, mas é tocada por seu estado emocional e não pela própria mente. A sua alma, ela é extremamente poderosa, e ela também pode então tocar muitas almas e também lê-las quando a sua forma correta também no estado emocional. Ela, como sendo uma usuária, é capaz então, de perceber e também sentir emoções de um número infinito de emoções em todo o universo. Planos, dimensões em um grau essencialmente absoluto. A Ravenna mostrou então capacidade então, de fazer isso em graus limitados, mas nem perto desse nível. Ela não está naquele pleno poder. Talvez ela então não tivesse que controlar suas habilidades. Ela seria então muito mais abrangente do que é atualmente. Mas nisso há muito perigo, porque ao mesmo tempo onde ela está limitada pela sua simples capacidade de não liberar todo o seu potencial, se ela realmente liberar esse potencial, a sua limitação pode ser quebrada sim. E ela não tem a capacidade de tocar tudo e todos o tempo todo, mas ela pode tocar em um escopo limitado, mas nunca em todos os universos e planos também. A Ravenna, ela ameaçou apagar a Mulher Maravilha, por exemplo, o Terminador, o Damian Wayne da realidade. Ela criou seu próprio filho, The Wild, e tentou matá-la. Ravenna estava então viajando
procurando o próprio Trigon em dimensões, e a Ravenna também alterou a energia. A sua alma alterou uma dimensão e fundiu os animais, que criou então seu filho, chamando então de Wild, que tentou então matá-la. Ele era um psicônico enlouquecido, distorcido da realidade. Qual é o poder da Ravenna, basicamente? Bom, o que é o eu da alma? A base de quase todos os poderes da Ravenna é derivada da sua própria alma. A manifestação do seu próprio eu da alma confirmou que a Ravenna era de fato a filha do Trigon. Trigon instilou mais de sua essência da alma da Ravenna e partiu sem ela, prometendo com que ela eventualmente pertenceria a ele. A Raven Soul Self, a alma da Ravenna, né? A forma astral dela, da Ravenna, pode entrar no mundo físico. Ela é uma das poucas personagens que pode então fazer isso, porque ela pode então usar para poder carregar as coisas, teletransportar itens, usar então sua empatia nas pessoas por meio dele e também até mesmo usá-lo para poder atingir as pessoas se for conveniente a ela. A maioria das outras pessoas, personagens, né, só pode usar uma projeção astral na forma de um fantasma. Além disso, também é usado em uma forma composta como nexo de toda a realidade. A sua alma pode então viajar através de qualquer material físico e também pode então atravessar o tempo e o espaço. E a sua energia, também magia, são de certa forma sagradas e são algo muito além da física e também além da maioria dos oponentes que ela luta. A alma da Ravenna também pode acumular dano a certas fontes divinas. Acumulou como por exemplo Zauriel, uma vez cortando sua espada flamejante do próprio Miguel de Miurgos para poder alcançar os portões do céu. Que vale lembrar que essa espada corta então fendas interdimensionais, coisas intangíveis e espíritos, e fere seres de origem mágica. E a Ravenna ainda acertou esse golpe do próprio Zauriel. Outros poderes da Ravenna incluem também a telepatia, a empatia, telecinese, magia do caos, negação de emoção, força emocional, ilusão, distorção da realidade, manipulação da alma, teletransporte, super força, transmutação, manipulação de energia, precognição, manipulação de matéria, apagamento, pacificação, inflição de dor, projeção de energia, manipulação do tempo, cura, manipulação de escuridão, transferência de energia, ligação psíquica, criocinese, pirocinese, projeção astral, alteração de tamanho, convocação, negação de poder, campo de força, criação de dimensão de pesadelo, fonte de força inquebrável, senso aumentado de consciência espacial, imunidade à manipulação temporal, feitiços, imortalidade, artes marciais avançadas e muitas outras coisas. O eu da Ravenna, a alma dela, né, pode então conter a sua consciência. Então, mesmo que o seu corpo então seja destruído ou nocauteado, o seu eu da alma ainda assim pode agir por conta própria. A Ravenna, em todo o seu potencial, vê como a sua própria alma, seu nexo das almas de todas as suas dimensões existentes. E a sua alma é poderosa o suficiente para poder manipular outras almas. E mais almas, que a sua alma é literalmente a convergência de todas as suas almas em todas as suas dimensões em um próprio nexo. Resumindo, ela pode então, a sua própria alma, né, pode então manipular todas as almas de outras dimensões e outros universos também, como bem ela quiser. Basicamente, a sua alma tem um poder muito grande por si só. Então pense nisso como por exemplo a Jean Grey com a própria Sala Quente Branca, a Fênix. Basicamente isso, ela tem um poder literalmente de tudo como o nexo da realidade. A Ravenna, com uma força total, ela diz que está então no nexo de toda a realidade, que está então em sua alma, e o que significa que ela então sondou cada habitante do multiverso com a sua própria empatia, que inclusive tem uma façanha dela, né, um feito dela de resistência, onde ela consegue travar o próprio medo da vítima onde ela enfrenta e resistir a isso. Então, basicamente, tipo assim, se seu oponente, se a sua vítima tem um medo gigantesco, um medo, sei lá, de uma coisa muito absurda, a Ravenna, ela pode travar esse medo para ela ou para a vítima e resistir a esse medo. Então o medo não vai fazer efeito não só nela, mas como também na vítima. Ela também foi capaz de manipular a alma do universo inteiro de almas, também sendo então capaz de distorcer em uma escala multiversal dentro do seu próprio nexo. Está também absolutamente confirmado que ela também está então atravessando então o multiverso naquele momento ali, e ela também ajudou uma tribo africana no caminho, o que mostra então que ela está então viajando para diferentes realidades. A Gold Spirit Raven, a Ravenna dourada, digamos assim, né, o espírito da Ravenna dourada, também é uma outra forma pura dela, é uma outra encarnação que pode então lidar com o Trigon. Essa versão da Ravenna, com sua alma, né, com todo, que não tem uma forma mortal em si. No entanto, essa versão da Ravenna não durou muito tempo devido à sua ausência do seu próprio escritor, que não levou isso pra frente. A Ravenna também não teve nenhum problema em dizer a Supergirl que ela tinha muitas maneiras de matar ela, e ela também
Porém, a Ravenna, em sua forma base, não teve nenhum problema em também resolver o problema do próprio Superboy e do próprio monstro do pântano, que até ela começar então a se transformar na Ravenna Crueldade. A Ravenna, ela também ainda tem sua forma base, né, que ainda também confrontou o Espectro recentemente, que estava então sendo então controlado pela Grande Escuridão e o próprio Pari. Ela ainda foi uma peça fundamental para poder prender o Espectro até a chegada do próprio Jim Corrigan, um dos hospedeiros do próprio Espectro, e ambos voltarem a se tornar então a um só, graças então a Ravenna. Nem mesmo o próprio Neron, responsável por liberar a Ravenna Crueldade, é capaz de fazer alguma coisa para Ravenna. A Liga da Justiça também já foi colocada em um próprio êxtase temporal, junto com os próprios titãs que foram então controlados mentalmente ao mesmo tempo. O ataque do Superboy adolescente já foi ignorado por ela também. E ela também é tão poderosa que em sua forma Azaroth, ela fez os titãs lutarem entre si, usando então a sua própria empatia. A transformação demoníaca dela também já venceu os titãs também facilmente. E ela também tem a sua luta contra os seus próprios irmãos, onde ela também já demonstrou ser superior a todos eles. Agora, qual é a forma ou ápice mais poderoso da Ravenna? Se considerarmos tudo, a Ravenna Crueldade é a mais poderosa nitidamente, pois é a sua verdadeira identidade e a escuridão da qual ela nasceu. Além disso, essa forma é a mais conhecida como indelicadeza, né? A indelicadeza, onde a Ravenna extingue a sua humanidade e abraça então a sua capacidade então de absorção, absorvendo então tudo esse caminho, dimensões, universos, deuses e também semideuses e tudo mais. A Ravenna nessa forma não tem limite, sendo então a personagem principal que bagunçou a cosmologia como um todo, trazendo então a escuridão e destruindo tudo o futuro do universo DC. Se ela não for controlada, ela tem a capacidade então de absorver tudo literalmente. A Ravenna Crueldade estava então consumindo cada fio da existência. Em Infinite Frontier, ela estava então incorporando os próprios eventos canônicos da DC. A Ravenna Crueldade transcendeu o século 853 e estava então atacando todos os outros intervalos do próprio espaço e tempo, indo para o próprio ponto de fuga e atacando então ele. O ponto de fuga na DC basicamente é o fim de tudo. A Ravenna, ela pode resistir a seres mágicos? Sim, ela pode, mas por mais que ela tenha essa resistência à magia, ela ainda não tem uma resistência absoluta. Para falar a verdade, ninguém teria, porque a magia é uma das fontes da DC e também da criação, né, ou alicerce dela, contendo então o bloco de construção da realidade, onde todo ser deus ou mortal é suscetível à magia de uma forma ou de outra. A única diferença é que o domínio ou a hierarquia dos personagens acaba colocando isso para cima ou para baixo. A Ravenna não tem resistência absoluta à magia, mas ainda se manteve firme contra o próprio Espectro, Darkseid e Mother Mayfrey, a mãe em desordem. Para deter Ravenna, seria então preciso muita magia, porque ela sozinha eliminou o próprio Shadow Riders, que estava então matando usuários de magia como se não fosse nada. A Ravenna, ela não usa magia em si, pelo menos não é uma das suas fontes primárias de poder. A sua alma é o que lhe dá poder, e está então enraizada e também conectada à fonte de poder mais antigo e maior, a grande escuridão, a sua alma. E o seu eu também habita no espaço entre a terra e a vida após a morte, conhecido e também desconhecido. Ela é o portal ambulante para a vida após a morte e vice-versa. Um exemplo claro é quando o próprio sangue do irmão voltou dos mortos através dela, e ela é a filha do Trigon. Todos os seus poderes são derivados do próprio Trigon, a própria personificação do mal em toda a DC. O veredito final é: a Ravenna pode derrotar qualquer oponente? Em teoria, sim, pode, mas a Ravenna tem que estar disposta a usar todo o seu poder. Ela demonstrou que pode usar ele a qualquer momento, mas digamos que ela precisa de um motivo bem forte para isso. A única coisa que impede é a sua própria humanidade, às vezes, né, e o seu desejo de ter tudo menos ela mesma. Ela explicou isso em Dark Crisis Verde Mortal número 1. Uma coisa interessante sobre ela é o seguinte, abre aspas, se eu tocasse a escuridão, ela não me consumiria, mas o seu domínio sobre mim seria absoluto. Ela esclarece que aquilo que é humano em mim seria então extinto em instante. A escuridão apenas removeria as impurezas nela, que é a humanidade que ela então aprendeu pela própria vontade do Trigon. Fecha aspas. O Trigon basicamente queria que a Ravenna aprendesse o círculo da vida. O problema é que a Ravenna passou muito tempo aprendendo que ela sofreu uma lavagem cerebral, para pensar que ela era outra coisa senão má. E é por isso que toda sua versão maligna da Ravenna, ou sempre que ela se perde, né, ela é mais ou menos a força mais destrutiva em todo o mundo
multiverso, e a crise em Dark Crisis prova isso. A Ravonna é uma das poucas personagens que pode então explorar bastante o seu poder. Ela está então longe de qualquer outro herói ou vilão, mundos ou realidade. Seu poder então se conecta diretamente à escuridão em si, e se ela se deixar então ser levada pelo poder, o mundo, não só como universo, mas como todo o multiverso e além, deixaria de existir, criando então uma outra crise no universo DC. Mas e você, quem você acha poderia derrotar a Ravonna? O que a Ravonna poderia derrotar? Você também acredita que a Ravonna também é tão poderosa como muitas pessoas dizem, como ela também se mostra nos quadrinhos? Comenta aqui, aproveite, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.